Revolução Jesus chegando na área com um programa especial e é por isso que nós chegamos até você com essa proposta de que a revolução ela aconteça em qualquer tempo e em qualquer lugar. Afinal de contas, nós estamos a caminho e quem caminha tem um destino. Você quer chegar aonde? Nosso anseio é pelo eterno, é pelo céu. E vá um pouquinho além ainda. Os santos falam que a grande meta é a união com Deus, essa união transformativa. Por isso que a revolução realiza uma transformação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos passar pela purificação. Mas que purificação é essa, Tiago? A purificação das nossas potências. E salientamos aqui três: inteligência, memória e vontade. Nós precisamos nos purificar para que então nós possamos nos unir cada vez mais a Deus e possamos ser de fato naquilo que é o desígnio de Deus para cada um de nós, segundo aquilo que Deus projetou, segundo aquilo que Deus pensou, e possamos cumprir o anseio profundo que nós temos no nosso coração, de sermos santos. E aí, qual que é o caminho que você tem trilhado? Esta revolução, esta transformação tem acontecido em você? Fica aí com a gente que o programa só está começando. Vamos falar sobre purificação das potências. O nome parece ser difícil, mas você vai entender que é muito simples. E mais simples ainda, quando eu e você colaboramos com a ação da graça de Deus. Então fica ligado que a Revolução Jesus promete e já começou. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida. Sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha perder. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti, felicidade sem fim. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti, felicidade sem fim. Padre Edson, nós estamos falando sobre a purificação das potências, mas é importante a gente entender essas potências, né? Eu até citei aqui algumas delas, né? A inteligência, a memória, a vontade. É um assunto, né, desafiador, ele é profundo, mas como que a gente poderia conceituar essas potências e a função delas? Primeiro, em relação à palavra potências, talvez se a gente acrescentar mais duas, né? Que pode ser potências ou faculdades ou capacidades da alma. E a partir daí, entenda que o ser humano, a nossa constituição é matéria e espírito, corpo e alma. Assim como no corpo nós temos alguns sentidos, né? O sentido do paladar, o tato, essas coisas mais sensíveis, né, da carne, também a alma ela é constituída de alguns elementos que podemos comparar como os sentidos do corpo também, que são esses, né? A memória, a vontade e a inteligência. E essas precisam passar por purificações também para nos unirmos mais a Deus. Olá, Ana Carolina, Rafa, Eduardo, mais popularmente conhecido como Dudu, né? Então, para os íntimos, estamos aqui em íntimos. Bem-vindos à Revolução Jesus. Estamos falando sobre a purificação das potências nesse programa especial de férias aqui que a gente está gravando, mas não é porque é férias que nós não vamos trazer assuntos profundos, até porque nas férias a gente tem mais tempo para ler, para aprofundar, mais tempo hábil para poder rezar, então é por isso que a gente precisa investir, né? De Deus a gente não tira férias. Nós fomos entendendo um pouquinho esse conceito que não é tão simples, ele é complexo, mas ao mesmo tempo alcançável de viver na prática, né?
E quando a gente fala de purificação, acredito que para muitos essa ideia, né, já traz uma conotação negativa, porque purificar quer dizer o quê? Que eu vou me privar, eu vou ter que retirar algo. Então isso vai me afetar, né? Porque nós somos uma geração, acima de tudo, muito do sensível, né? Eu quero sentir, eu quero tocar, a busca do prazer, e o prazer também Deus nos deu, mas hoje na busca desenfreada, enfim. Para vocês jovens, né, que almejam também a santidade, como muitos que estão aqui nos acompanhando, como vocês encaram a questão da purificação, né? Trazendo de maneira mais acessível para o ordinário, para o cotidiano das nossas vidas. Para aí, olhando para você, eu acho que é com você, Carol, é com você. Para mim, a experiência da purificação é a figura do oleiro, né? Levou muito tempo para mim entender que viver o processo de purificação não é um processo de rejeição. O que o oleiro, né? O próprio Jeremias 18 vai dizer para nós que o oleiro é a mão de Deus que vai formatando o homem. E esse formatar, ele precisa tirar as impurezas, ele precisa tirar aquilo que não convém para que a peça fique boa. Então, hoje, viver um processo de purificação é Deus tirar algo aqui para que lá na frente eu não me perca. Porque Deus, ele vê além. Então, viver um processo de purificação não é gostoso, não é prazeroso, é um processo que muitas vezes é difícil, é um processo que muitas vezes machuca, mas é uma machucadura tendo em vista um bem maior. Então, viver um processo de purificação não é um processo que Deus mal, que Ele vai me machucar, que Ele vai me rejeitar, que Ele vai me jogar fora. Não é isso. Entender também uma dinâmica que para mim foi muito interessante, entender que eu estou nas mãos de alguém que me ama. E Ele me modela, porque Ele sabe que lá na frente Ele sabe o jeito que eu preciso estar. Então isso fez a diferença para mim no processo de purificação, quando eu comecei a entender que eu não estou na mão de qualquer um, eu estou na mão de alguém que me ama e que quer o meu bem. Que legal. Eu e a Carol somos da área da saúde, né? Eu estou meio desatualizado, né? Sou enfermeiro, você é fono, mas uma outra analogia é a gente falar da questão do tratamento, né? Quando a gente precisa ser tratado, geralmente nenhum tratamento é algo confortável, ou é doloroso, ou o remédio é amargo. Só que se eu não passar por esse processo, eu não vou melhorar, eu não vou ter saúde, isso pode comprometer minha vida. Então a gente fazendo uma comparação, né, na purificação também, não é que seja algo prazeroso, mas os efeitos que isso vai produzir são muito maiores, né? Sim, e a Carol falando da questão do vaso, eu me lembrava que quando o vaso leva ele ao fogo, se tiver impureza, ele faz o vaso quebrar. É mesmo. Então, nessa questão da purificação, também nos leva à santificação, porque Deus nos tira aquilo que é excesso. Aquilo que muitas vezes, para mim hoje, né, eu falo assim, não, mas isso aqui não me prejudica, isso aqui não me faz mal, isso aqui eu vou abrindo as brechas. Mas aí Deus que me conhece e sabe que aquilo não ia me levar ao céu. Então Ele faz esse processo de purificação, de santificação comigo, né? E a gente vive a questão do jovem hoje, a gente foge da dor. Sim. Constantemente, é a busca do prazer e foge da dor, né? Então, nós não queremos sentir dor de jeito nenhum. Só que muitas vezes essa dor vai me levar a Deus, vai me levar ao céu. Desafiador, hein, Dudu? Interessante, uma coisa que o Thiago falou, eu achei muito interessante, é que a purificação, ela nos dá um prazer muito grande, né? Eu fui me recordando aqui do Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 8, especificamente lá no versículo 2, que vai falar, quando um leproso chega até Jesus e fala, Senhor, se queres, pode purificar-me, né? Interessante é que ele não parou no medo dele, né? E muitas vezes nós, né, podemos fazer essa analogia, somos como esses leprosos, né? Que precisamos sair muitas vezes do nosso comodismo e ir ao encontro do Senhor e dizer para Ele também, Senhor, se queres, pode purificar-me. Em seguida Jesus fala, né? Sim, eu quero. Então, esse processo de purificação é justamente isso também, de um recomeço, né? É um recomeço. Eu acho isso muito interessante, uma coisa que a Rafa também falou agora, de sair muitas vezes do nosso comodismo. Então, eu vejo que é isso. Bacana, e é um tempo, né? A gente tem que ter paciência, né? Deus é paciente conosco. É um processo que vai levar a vida toda, e quanto mais Ele vai purificando, tirando as impurezas que a gente não deve esquecer, né? Nós fomos criados perfeitos, mas nós temos a mancha aí, né? Do pecado, a concupiscência, então nós somos fragilizados, então nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser purificados, visando um bem. E aí a gente entra num ponto que acho que pode ser bem conclusivo. A purificação, ela tem um sentido, né? Eu não estou passando por essa purificação por passar, mas ela tem um sentido. Ela vai me levar a ser um bom vaso, ela vai me levar a ser saudável espiritualmente e também, consequentemente, claro, fisicamente. Ela vai me curar, né, como esse leproso que foi até lá, e a purificação, ela vai gerando esse processo também de cura em nós, mas tem um sentido. Tudo isso para que a gente seja pleno, para que a gente busque a perfeição.
Bem, primeiramente é importante saber que no nosso aparelho bucal nós encontramos papilas gustativas e terminações nervosas que nos permitem apreender os mais diversos sabores dos alimentos e bebidas que nós ingerimos. Sabores agradáveis e não tão desagradáveis como o amargo dos medicamentos. Sabendo disso, a gente percebe que tem muitos medicamentos orais, né, na forma de drágeas, cápsulas, comprimidos, suspensões, e existem medicamentos diferentes para crianças, adultos e jovens. Por quê? Porque cada pessoa, cada paciente precisa ter acessibilidade àquele medicamento para que ele possa ingerir e assim receber a cura da sua doença, da sua enfermidade, da sua dor. Então, o fármaco ele é composto pelo princípio ativo, que é a substância que vai trazer a melhora e a cura, o tratamento daquela doença, e por recipientes adjuvantes que vão promover uma melhor estabilidade na formulação farmacêutica, bem como garantir que o medicamento chegue de forma íntegra ao seu local de ação. Em se tratando das crianças, por exemplo, nós colocamos na formulação farmacêutica um recipiente chamado flavorizante, que é que vai dar aquele sabor adocicado. Eu explico isso para que você entenda que o que vai garantir a eficácia do medicamento não é o sabor dele, mas sim o seu local de ação. É claro que a indústria farmacêutica, visando a melhor aceitação do paciente com aquela formulação, ele vai buscar formas de melhorar palatavelmente aquele medicamento, mas nem sempre isso vai ser possível. O que precisa é se ter a consciência de que, saboroso ou não, aquele medicamento vai trazer a cura para o seu organismo, para a sua enfermidade. sabe se contrariar jamais será uma pessoa madura e jamais irá alcançar metas altas. É importante a gente entender que nós temos desejos sublimes, desejos altos. Ora, nós somos diferentes dos animais, temos movimentos superiores, só que também dentro de nós temos movimentos que são mais baixos. O que acontece, tá? O ser humano, na medida que ele vai crescendo, que ele vai amadurecendo, ele vai progredindo numa escala de motivações. Acontece que o grande problema do nosso tempo é que nós vemos uma geração de adultos que tem motivações que são motivações puramente infantis. Nós vivemos presos naquilo que eu chamo o reino do gostosinho. Entenda, se eu e você não aprendemos a nos mortificar com alguns exercícios, a gente não aprende a se purificar, a contrariar as nossas vontades, a gente vai ficar preso no império do gostosinho, ou seja, a gente vai sempre estar preso numa vida infantil. E não é aquela infância boa comparada, não é aquele olhar ingênuo a qual o Novo Testamento, né, ao qual a Bíblia se compara para nós. Nós estamos falando de ficar estacionado na nossa vida, preso como uma criança que tem pouca liberdade para escolher, liberdade para agir, porque não consegue agir sozinho. Uma criança depende dos outros para fazer. Se eu e você não aprendemos a nos libertar, entre aspas, vamos dizer assim, né? Não libertar exatamente, mas se eu e você nós não aprendemos a dominar as nossas paixões inferiores, a gente não consegue dar espaço para aquelas paixões superiores. Mas como assim, Cadu? Você pode me perguntar. Entenda, existem em você movimentos que são mais sublimes, desejos por coisas mais elevadas, aquilo que a gente pode dizer que são bens árduos. Ora, aquilo que, como bem Santa Teresa vai nos dizer, aquilo que muito vale, muito custa. Ou seja, para você alcançar uma virtude, para você alcançar, né, a estudiosidade, ser um bom estudante, ser um bom pai, para você dominar uma virtude, para você implementar e crescer na tua vida religiosa, ou seja, nós estamos falando da conquista de bens que são difíceis.
São bens que, por exemplo, né, você se tornar um atleta é uma coisa que não é gostosa. Não é gostosa, ou seja, não é gostosinho. Você tem que enfrentar o império do gostosinho, você tem que enfrentar um império de sensações para se lançar pro bem árduo. Ora, o que acontece? O ser humano preso numa realidade do gostosinho, o ser humano preso na realidade do conforto, ele fica insatisfeito. O Dr. Viktor Frankl cansou de dizer isso pra gente, quantas pessoas bem-sucedidas, né, com as suas necessidades básicas saciadas, mas que tinha um incômodo no seu peito. Por quê? Porque nós temos sede por algo maior. Então entenda, se eu e você não aprendemos, tá, a purificar as nossas paixões, a purificar a nossa vontade, tá, aprendendo a domar aquelas dimensões mais baixas, mais rasas na gente e dar espaço, cultivo de dimensões mais elevadas, a gente fica estacionado. A gente adoece, a gente fica estacionado na vida cristã, a gente fica estacionado na nossa busca por maturidade. Então, é de uma fundamental importância aprender a se contrariar. Até porque nós precisamos fazer uma leitura. Nós somos a geração do conforto, né? Os nossos antepassados, sei lá, 100, 50 anos atrás, não tinha tanto conforto como se tem hoje. Esse conforto é como uma bolha que nos impede de progredir, de crescer. Ora, alguns anos atrás não existia anestesia, não existia aplicativo para você solicitar um carro que vinha entregar comida para você ou te pegar na porta da sua casa. Então nós estamos o tempo todo cercados por confortos. Aprender a se mortificar, aprender a se contrariar é um exercício de arrancar um pouco este conforto, aprender a sair do confortável para conquistar aqueles bens valorosos, aqueles bens que são bens árduos. E como é que a gente faz isso, Cadu? Olha, você insere algumas coisas na sua rotina que vão te ajudar a se contrariar. Quer ver um exemplo muito simples? Fazer atividade física. Quando você vai lá e faz atividade física, o que você está fazendo? Você está colocando sobre você um incômodo que você vai suportar por um tempo, uma coisa que não é gostosa, mas que você vai fazer ali por um tempo. Isso é o que se traduz as mortificações. Então, olha, inserir ao longo do seu dia pequenas mortificações, você pode, sei lá, se propor a fazer 2 mortificações pequenas por dia, como, por exemplo, tomar um café amargo, fazer atividade física, não ficar toda hora encostando na cadeira quando você for estudar, desligar o ar-condicionado, fazer jejum. Essas práticas vão te ajudar a se contrariar. Faça esse exercício, coloque pequenas coisas para você fazer ao longo do seu dia para se contrariar, como um exercício para aprender a domar a si próprio, essas vontades mais baixas e conseguir se lançar rumo às suas metas. Enquanto nós não fazemos isso, a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue alcançar aquela vida de santidade. Repito, quem não sabe se contrariar, jamais será uma pessoa madura, será sempre refém dos bens mais rasos e com muito custo irá alcançar aqueles bens mais altos, aqueles bens mais raros que de fato é o que o nosso coração profundamente deseja. É necessário um movimento de purificação interior para conseguir alcançar e fazer atividade física, fazer jejum, aprender a inserir pequenas modificações como tomar um café amargo, suportar um pouco mais o calor sem reclamar. São todas as atividades que vão certamente nos ajudar a desenvolver isso. As purificações que nós vivemos, elas têm um sentido, nós já falamos sobre isso, mas agora a gente quer ser mais concreto ainda. Uma vez que eu entendo que é necessário o processo de ser purificado, como no concreto eu posso viver isso? Como um jovem, agora em questões práticas, né? Temos o conceito, temos a compreensão, temos a motivação, temos um destino, mas espera aí, como é que eu vivo isso agora no ordinário da vida? Olha, para mim, no ordinário, é muitas vezes deixar a minha vontade, né? Aquilo que a Rafaela gostaria, né? Do simples, né? Hoje eu quero dormir até mais tarde. Mas aí eu vou lá e acordo mais cedo porque eu sei que eu tenho que ir para a capela, que eu tenho que rezar, que eu tenho, né? E aí também, naquilo que eu vou deixando de fazer muitas vezes. Olha, eu não posso hoje assistir aquele filme que eu queria muito, mas é porque eu tenho que ainda fazer aquilo do trabalho, na dedicação do dia a dia, né? Buscar a santidade e nas renúncias do dia a dia, né? Sim. E muitas vezes também a questão do jejum, da penitência. Colabora muito. Isso colabora muito para que eu tenha controle sobre aquilo que são os meus sentidos, sobre aquilo que são os meus desejos, sobre aquilo que são as minhas vontades. Então, o processo de purificação hoje, para mim, é isso. Usar dessas ferramentas, né, que Deus vai nos dando para vencer aquilo que muitas vezes para mim é difícil, né, que já está ali há muito tempo e eu estou lutando todo dia. E é dia, todo dia, né? Todo dia, sem parar, né? Mas para mim hoje é nas pequenas coisas mesmo. E Eduardo, e aí? Vamos lá, né? Vamos pra vida, né? Pra prática. Quero ver na vida, né? Como é que a coisa acontece. Eu vejo que
uma coisa que me ajuda bastante é a mortificação, né? Muitas vezes deixar de fazer aquilo que o Eduardo muitas vezes quer fazer, né? Sim. Lógico, existem coisas que o Eduardo quer fazer, no caso eu, né? E que são coisas boas, que me levam para Deus, né? Mas existem outras coisas também que muitas vezes, né, parecem ser boas, aparentemente, né, são boas, mas na verdade elas não são. Um exemplo, né, na verdade bem claro é, por exemplo, antes de vir para a comunidade, a gente ia para a comunidade, né? Eu era missionário. Perdão. Já era, no coração você já era, irmão. No coração Só sumiu depois. Eu era militar, já estava servindo há 4 anos, né? E aí eu recebi uma proposta de subir de patente, subir de cargo, né? Enfim. E aí eu levei aquilo para Deus e vi, nossa, isso seria muito bom para mim, seria muito bom para minha família, né? Mas eu vejo hoje, consigo enxergar concretamente que escolher, optar pela vontade de Deus em deixar tudo pelo tudo que é o próprio Senhor foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu posso dizer que mortificar muitas vezes coisas que aparentemente parecem ser boas, ela muitas vezes nos leva para Deus. Interessante, né? Mortificar já nos remete à morte, né? Então existe uma morte necessária que nós precisamos passar. Às vezes a gente tem aversão a isso, né? Eu acho muito interessante. A gente fala de ressurreição, mas não há ressurreição se não há morte antes. Não tem como ressuscitar se eu não morrer. Então é morrer para muitas coisas que são essenciais. E hoje acho que a nossa geração acaba sofrendo muito por isso, porque nós não estamos dispostos a abrir mão de coisas. E como bem disse o Eduardo, não só de coisas ruins, mas muitas coisas boas, porque eu vejo um benefício, né? Você foi militar e tenho certeza, né, que a disciplina, a regra, como que isso nos ajuda, né? Nos ajuda a colocar no eixo realmente, não fazer só aquilo que eu quero do jeito que eu quero. Exato, e o caminho de mortificação, o caminho de purificação, ele é um caminho que não dá para ser feito pelo orgulho, porque é um caminho que ele precisa existir uma condução ali de Deus. E se eu sou muito orgulhosa ou muito fechada, ou se eu quero resolver isso tudo sozinho, eu não vou conseguir trilhar esse caminho. Então, alguns passos que hoje eu vou trilhando para viver esse caminho de purificação é justamente ter essa intimidade com Deus na vida de oração. Aí vai passar por todas as mortificações que a Rafa também foi falando, de renunciar a algumas coisas para estar junto ali na capela com Jesus, para estar na palavra, no texto, para essa intimidade, cultivar a intimidade, para que nessa intimidade ele possa me conduzir nesse caminho. E nessa condução, ele vai fazendo esses movimentos, né? De tirar a nossa vontade para que a vontade dele aconteça. Mas como, por exemplo, Dudu percebeu que a vontade de Deus era muito melhor. Na hora a gente não percebe, muitas vezes nós somos que nem criança birrenta, fica batendo o pé. Porque a gente quer a nossa vontade, o jeito que nós vemos, a gente quer resolver as coisas na nossa visão. E viver esse caminho de purificação também é um amplificar a visão. Então, muitas vezes eu fico no movimento assim, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo aqui? O que o Senhor está querendo me conduzir? E nessa hora também é muito importante nós termos pessoas mais experientes, como o Padre também falou, da direção e tudo mais. Porque às vezes, como nós somos ainda crianças, né, no caminho então precisa ter alguém um pouco mais maduro também para nos auxiliar aí, nesse caminho, né? Então eu vejo que a vida de oração, ter alguém para nos acompanhar, ter essa sede de ir atrás, não se acomodar, não ficar no orgulho, são passos que hoje eu tento trilhar para crescer também nesse caminho de purificação e de santidade. Que legal, dicas muito práticas. Eu também trago uma minha de vivência que vai de acordo com tudo que vocês falaram, que é a capacidade de se contrariar. A gente aprender a se contrariar. Contrariar uma vontade que às vezes não é uma vontade má, uma vontade boa. No acordar, então eu vou contrariar. Minha vontade era estar dormindo, mas eu vou levantar. A minha vontade, por exemplo, é não ficar aqui escutando a Rafa, mas eu vou ficar escutando ela, porque isso contraria muitas vezes as minhas desordens interiores. Então isso vai nos trazendo. E vamos pela lógica, nós estamos falando de um caminho espiritual. Mas, gente, toda escolha porta uma renúncia. Então eu tenho que entender que na minha vida isso faz parte do dinamismo da vida, nem só do cunho espiritual que nós estamos abordando aqui, mas da vida. Então eu tenho que entender, só que aí eu faço escolhas que de fato valham a pena. Então toda essa purificação ela tem um sentido. É para me unir a Deus, é para me santificar, para me levar para o céu. Insisto em perseguir meus desejos, insisto só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe só e deixa Deus ser Deus, ver melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer
deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Eu vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Estamos falando de purificação das potências, mas isso não é mera teoria. Há como aplicar na prática, literalmente. Por isso, não sai daí, que no segundo bloco a gente quer aprofundar mais ainda nessa temática e saber os passos concretos que nós podemos e precisamos dar. O intervalo é rápido e a gente já volta. E a gente segue com o programa Revolução Jesus, estamos falando das potências da alma, como bem disse o Padre Edson, também chamado de faculdades ou capacidades, né, que nos foram dadas por Deus, né, Padre? Inteligência, memória e vontade. Deus nos deu, né, essas capacidades, né? Depois nós veremos que precisaremos passar por um caminho de desapego. Para nos unirmos mais a Deus, nós precisaremos fugir mais o possível disso que nos faz ficar aqui no sensível. Sim. Apenas. Isso é o que nós chamamos de purificações. Purificações, por exemplo, podem ser as purificações ativas ou as purificações passivas. As ativas dependem muito mais de nós, né? Nós que procuramos, às vezes fazemos alguma penitência, às vezes quando se diz assim, a pessoa tem a vontade fraca, então ela vai fazer mais jejum para fortalecer a vontade, vai fazer mais penitências, vai dormir no chão, como exemplo, né, que a gente coloca também. E as purificações passivas são aquelas enviadas diretamente para o próprio Deus, mas tendo como objetivo o caminho de perfeição. Subentendendo que já são pessoas que venceram o pecado mortal, esse caminho de prisão a este mundo apenas, e querem caminhar para se encontrar com Deus. Então também às vezes acontecem essas purificações passivas, dadas pelo próprio Deus para que cresçamos, né? Aí muitos nesse período até confundem. Às vezes estão vivendo aridez espiritual, acha que é tibieza. Mas na aridez não tem afastamento do amor de Deus, continua o amor a Deus. Já na tibieza tem um processo de fuga da presença de Deus, fuga da oração, fuga da penitência, e nós nos voltamos apenas para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para aquilo que nós achamos que é bom para nós. Padre, interessante isso, né? A gente vai usando várias analogias para entender coisas que não são tão simples, né? Por isso vale até a pena as pessoas depois que estão nos acompanhando aprofundar nesse assunto. A gente até conversava nos bastidores que existe uma literatura hoje vasta, né? De confiança, literatura certa, onde você vai procurar e pode aprofundar para você entender. Aqui a gente quer trazer alguns conceitos básicos e também gerar uma provocação. E a gente vai entendendo que, no fundo, eu vou usar uma palavra aqui mais simplória para a gente compreender, a gente vai passando por um tratamento, né? Nós vamos sendo tratados, né? Aprofundados, porque no caminho com Deus é isso que acontece. Deus nos tira da superfície e faz a gente aprofundar. Então a purificação é um processo também de aprofundamento, né? Nós vamos aprofundando no conhecimento, enfim, na comunhão com Deus. E o senhor falou uma coisa muito interessante aí, né? A parte ativa e passiva. Então, a gente pode concluir que existe uma parte colaborativa da nossa parte, né? Porque Deus quer que nós vivamos a purificação porque Ele tem um plano de felicidade para nós, né? De união, de santidade. Mas existe a parte que cabe a mim que nem Deus pode fazer por mim se eu não colaborar com Ele. É certo isso? É a palavra perfeita, colaboração, né? Claro que quando falamos de purificação das potências,
falar purificação é algo comum a nós, né, que a gente escuta direto. Potências, eu acredito que você não tenha escutado tanto assim a palavra potências, essas capacidades da nossa alma. E colaborar é a palavra perfeita, por quê? Para a purificação da memória, da vontade, da inteligência, nós precisamos colaborar com aquilo que nós já recebemos de Deus, que são as virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade, elas nos ajudarão neste caminho de desapego de nós mesmos para nos apegarmos mais às coisas de Deus, às realidades de Deus. Então, é claro, essa colaboração passa por um caminho e processo de conhecimento também. Eu menciono aqui virtudes teologais. Como está a nossa capacidade de compreender e vivê-las também, uma vez que Deus nos concedeu essas virtudes, para que nos aproximemos mais dele, do amor dele, para que vivamos neste mundo mais o amor de Deus, que reflitamos, né, com a nossa vida mais o amor de Deus. Então, nós precisamos colaborar. Colaboração é a palavra correta para o que devemos fazer neste caminho de crescimento, neste caminho de purificação, neste caminho de aproximação de Deus, da vontade dele, daquilo que ele tem para nós. Ó, então anota aí, ó, 2 pautas aí de assunto para você poder estudar. Estamos falando aqui das faculdades da alma, né? Ou potências da alma, e também as virtudes teologais, né? Vai estudar, vai aprofundar. A gente está querendo gerar provocação aqui em você. Padre, e se a gente corresponde então, né, à ação da graça de Deus, né? Se a gente colabora com aquilo que Deus quer realizar em nós, quais vão ser as consequências disso, né? Na minha vida pessoal, como jovem, na minha vida espiritual, isso vai gerar que reflexos? Claro, são muitos, mas para onde nós vamos? Em que direção nós vamos se a gente corresponde a tudo isso? Claro, direção à perfeição, né? Porque nós já estamos num caminho de santidade. A santidade passa por esse processo de purificação constante, de aproximação de Deus, de conhecimento da ação dele em nossa vida, em nossa alma. Às vezes você está vivendo um caminho, um processo de purificação e você não sabe dar nome a isso. Digo de pessoas que já estão na caminhada há um bom tempo, há mais tempo, às vezes, e aí chegou naquele período que você quer um pouco mais, sabe? Até poderia dizer assim, eu quero mais de Deus, mas você não sabe identificar o que é isso. Eu já rezo, eu já faço penitência, mas está faltando alguma coisa ainda. Este alguma coisa que está faltando, talvez já seja a ação de Deus na sua alma, dizendo que você precisa ir se desapegando para se aproximar mais de Deus, conhecer mais segundo Deus. E conhecer um pouco mais segundo Deus compreende sair um pouco do sensível, né? Que nós somos muito viciados, nós somos viciados em sentimentos, em querer sentir muito a presença de Deus na hora que estamos rezando, né? As chamadas consolações ou conforto, mas às vezes passa um pouco disso. O caminho de perfeição vai para além do conforto da presença de Deus ali. Então vai ser um saber, mas às vezes sem as consolações, né? Mas esse é o caminho de perfeição. O caminho de perfeição que nos leva para Deus é este. Concluindo, sem concluir, né? Porque esse assunto ele é vasto, fica aí para você, repito, a provocação de você buscar e poder aprofundar, né? Onde você está inserido, em que contexto você está inserido, para onde Deus está te levando. Por isso que uma direção espiritual ela é importante, né, Padre? Alguém maduro na fé, alguém que já tem um conhecimento básico sobre isso, além da literatura, vai ajudar muito na compreensão e no caminhar, né? Na falta de um diretor espiritual, de uma pessoa que te dirija, procure as diversas editoras que tem hoje sobre espiritualidade, conhecer a vida mística, a vida ascética, já vai te ajudar bastante. Para depois, quando você chegar para o diretor espiritual, vai chegar um pouco mais trabalhado também. Claro, o diretor espiritual pode ser um sacerdote, mas pode ser também um leigo experimentado, um leigo já maduro, que você conhece, porventura poderá te ajudar também. Talvez a sua cidade tenha algum mosteiro perto, você possa procurar para te ajudar. Mas, enquanto você não chega nessa etapa, comece com os livros. Comece com literaturas profundas para conhecer um pouco mais a vontade de Deus. E se você não sabe de nada disso, que nós nunca teve contato com nada disso que nós partilhamos aqui esta noite, comece a pesquisar aí na internet, procure no catecismo, lá você vai encontrar muitas explicações. E a partir disso, depois, adquira as literaturas para conhecer um pouco mais. Claro, conhecendo um pouco mais, você vai se santificar um pouco mais também, mas sabendo que a ação é toda direta de Deus.
para te santificar e para te aperfeiçoar. Disciplina é a palavra que nós estamos procurando aqui. Disciplina para cuidar do corpo, da nossa saúde e disciplina para cuidar da nossa alma. Entenda que as intervenções medicamentosas e os tratamentos que nós fazemos no nosso corpo nem sempre vão trazer uma sensação agradável. Por exemplo, sessões de quimioterapia e radioterapia são agressivas para o nosso corpo, para as nossas células, mas é após isso que as nossas células se regeneram e podem dar uma resposta melhor e nos dar a chance de permanecermos vivos. Assim também no tratamento da nossa alma é necessário essa dose de violência conosco. Entenda que para ter uma vida de oração firme, sólida, você precisa ter disciplina com os seus horários, por exemplo, horário para acordar, horário para dormir, o seu horário definido para rezar. É preciso ter disciplina para tratar das questões que são importantes para nós. Se você não faz um check-up anualmente com o seu médico, dificilmente você vai saber que você porta alguma doença ou alguma enfermidade. E quando você sabe, vão ser apresentados para você meios de se tratar e de se curar, mas de nada adianta se você não aderir a esse tratamento, se você não aderir a essas intervenções medicamentosas ou não. Na nossa vida espiritual, eu penso que é assim também. A igreja já deixa para nós os sacramentos, nós já temos os exemplos nas vidas dos santos, de vários itinerários espirituais. Então fica aqui a responsabilidade pessoal de cada um, aderir àquilo que é necessário para ser curado. Na alma, dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, dos nossos medos, mas do nosso corpo físico, que também é templo do Espírito Santo e é com ele que nós ressuscitaremos. Então, tenhamos disciplina para com o nosso corpo e para com a nossa alma. Pra tudo existe um tempo aqui, pra plantar e arrancar, pra chorar e pra
que Deus nos concede, e às vezes a gente se encontra meio no escuro, meio sem sentido, desanimamos. Mas já parou para pensar quantas pessoas estão sofrendo também quando a gente se depara, por exemplo, com alguém com câncer ou uma pessoa passando por alguma dificuldade e nós aí percebemos, nossa, mas essa pessoa está sofrendo muito mais do que eu e ela está sorrindo, ou seja, nossa, às vezes a gente não presta atenção, não está atento ao nosso redor, à realidade. E aí Deus fala nos fatos e nos acontecimentos, através do sofrimento alheio, do sofrimento das pessoas. E mesmo assim, estas pessoas nos evangelizam na sua alegria, no seu sorriso. E mais ainda, podemos contemplar que Deus está ali naquela pessoa. Olha, aí é um salto que a gente pode dar no nosso processo de purificação, perceber que não é só eu que estou sendo provado, mas quantas pessoas ao meu redor, e eu preciso estar atento também, não só em mim mesmo, no meu mundinho, mas prestar mais atenção na realidade. Perder para ganhar. Parece estranho, os santos viveram isso. Qual o sentido da perda na nossa vida? A nossa vida ela é permeada por ganhos, perdas, alegrias, tristezas. É essa constante bipolaridade, vamos dizer assim. Mas qual o sentido da perda? Nos fazer crescer. Os santos viveram isso. Quantos santos da nossa igreja e pessoas ao nosso redor que se santificaram através das perdas da vida. A perda de um ente querido, a perda de algo muito caro. Santo Agostinho, por exemplo, perdeu um grande amigo. A gente tem nos escritos Santo Agostinho, a sua mãe Mônica. E ali Santo Agostinho pôde declarar, através de seus escritos, como ele pôde provar da ação de Deus, do amor de Deus e crescer enquanto homem e cristão através das perdas. E muitos outros, tantos santos que ficaram enfermos, doentes, até o próprio nosso querido Carlos Acutis, aí que está no auge. Ele, no auge da sua juventude, se deparou com uma enfermidade e ali ele percebeu que o grande ganho dele era o céu. Então, muitas vezes perdemos para ganhar, e os santos nos ensinam isso, um crescimento, para nos provar, para nos fazer homens e mulheres de têmpera, homens e mulheres fortalecidos, homens e mulheres que através das perdas da vida, com certeza, nós somos mais provados, sim, mas também mais santificados. Cabe ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu.
pra ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Purifica-nos, Senhor, com a sua presença, com o teu Espírito Santo que vem sobre nós. Ilumina os nossos pensamentos, ilumina a nossa inteligência, ilumina a nossa memória, ilumina a nossa vontade, para que sejam purificadas na tua presença, Senhor Deus. Tudo aquilo que nós escolhemos como o nosso caminho, seja agora o seu caminho, Senhor. Um caminho de encontro, um caminho de busca, um caminho de colaboração. Queremos crescer na sua vontade, queremos crescer no seu amor, queremos crescer na compreensão do seu amor, Senhor. Queremos amar de volta aquele que nos amou primeiro, que nos ama primeiro, que nos ama sempre. O Senhor nos ama sempre e acima de todas as coisas, Senhor. Acima de todas as realidades, até mesmo dos nossos limites. Nos nossos limites o Senhor nos conduz. Purifica-nos, Senhor, porque nós aqui estamos dispostos a ser purificados inteiramente por sua presença, que renova, que restaura todas as coisas, que quer o bem, que nos molda, Senhor. Vem sobre nós, vem Espírito Santo, envolvendo-nos inteiramente para que sejamos purificados e transformados. Vem Espírito sobre nós. Senhor, e nós reconhecemos de que nós não conseguimos viver longe de Ti. Nós queremos dar passos em direção a Ti. Por isso que toda purificação ela tem sentido. Porque nós não conseguimos e não queremos viver longe de Ti, porque o nosso coração, ele anseia por Ti, o nosso coração deseja estar próximo de Ti. E quanto mais nós nos distanciamos de Ti, mais nós vamos nos ferindo, mais nós vamos nos perdendo. Por isso que o convite é para que nós nos voltemos para Ti, para que nós nos aproximemos a Ti. Por isso nós pedimos essa graça, Senhor, para cada um de nós que estamos aqui, para cada um que está acompanhando este programa, que nós possamos trilhar um caminho de volta, nós possamos dar passos em direção a Ti, nós nos submetamos a entrar no processo de purificação, porque nós queremos estar mais perto de Ti, mais unidos a Ti, nós queremos estar mais profundamente ligados ao Teu amor, porque nós reconhecemos que sozinhos nós não podemos, Senhor, e ficar longe de Ti é morte, ficar longe de Ti é desilusão, ficar longe de Ti não tem sentido. É por isso que nós queremos, Senhor, viver este processo, porque nós queremos estar mais unidos a Ti, ao Teu amor. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser livres, nós queremos ser santos, nós queremos a eternidade, porque o Senhor nos fez para as coisas grandes, o Senhor nos fez para aquilo que é eterno. Por isso nos leva, Espírito Santo, a este caminho profundo. E este caminho de aproximação é o caminho da intimidade, o espaço em nosso coração, em nossa alma, para que o Senhor habite e transforme, Senhor Deus. Habite o nosso interior para que tenhamos intimidade contigo, para que tenhamos profundidade, Senhor, alcance espiritual, profundidade espiritual de compreensão da Sua ação e presença, Senhor. Dai-nos essa graça, Senhor, nesta noite. Dai-nos a graça de tocarmos da Trindade, de escutarmos o Pai, de escutarmos o Filho, escutarmos o Espírito e sermos direcionados por eles. Vem, Espírito Santo. Sem Ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? O céu que eu procuro só virá por Tua voz. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim,
minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Diante desta oração que nós fizemos, o Senhor, Ele despertou pessoas, Ele acordou pessoas. A imagem que Deus me trazia era de um quarto que era alcançado por uma luz que vinha da janela e fazia uma pessoa acordar. E o sentimento é justamente esse, pessoas que estão sendo acordadas, porque você não estava mais aguentando a monotonia da tua vida. Tua vida estava muito monótona, sem cor, sem sabor, você não tinha mais gosto até de trabalhar, de estudar. Mas enquanto nós rezávamos, o Senhor foi devolvendo a você, Ele foi te acordando, Ele foi te despertando e enchendo sua vida de novo sentido. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor está fazendo, por todo este caminho que o Senhor nos aponta, porque é um caminho de amor. E nós queremos seguir com a bênção, para que o Senhor possa de fato, pela sua graça, nos conduzir em todo esse processo que estamos vivendo. Sela-nos, Senhor, com sua graça e presença e bênção, para que caminhemos sempre contigo e em profundidade. Sobre vós desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão